Bom dia, irmãos! A nossa aula de hoje ela vai falar sobre o cristão e a cidadania, que nada mais é do que a forma como o cristão deve se comportar como cidadão, como alguém que interage em uma sociedade. O texto que a gente vai ler está localizado em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 14, o capítulo inteiro. É um texto um pouco polêmico, porque ele é utilizado de forma errônea, ao meu ver, por governantes e por pessoas que acabam, de certa forma, deixando a política de lado, vamos dizer assim, ou deixando essas questões organizacionais da sociedade de lado. E a gente vai ler aqui e tentar entender que não é bem isso que o texto está tentando dizer. Tá? Então vamos abrir lá em Romanos 13, versículo 1 e 2. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem assim, desse modo, serão condenados. Aqui, a gente já provavelmente ouviu aí, e vai continuar ouvindo, algumas pessoas dizendo, não, esse governante ele é assim mesmo, mas foi Deus que colocou ele lá. Então, é dessa forma que tem que ser, é da vontade de Deus. Só que se a gente pensar dessa maneira, nós temos que aceitar que Deus mudou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver que no decorrer das eras, dos anos aí, o ser humano ele se organizou de diversas formas e algumas delas foram bem cruéis. Então a gente tinha lá a figura do rei, que era alguém que era onipotente, vamos dizer assim, né? Que tudo podia. Então ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha direito sobre a vida e a morte de todos os seus governados. E isso parece um tanto cruel, até porque se esse rei gostasse de X pessoa, essa pessoa vivia. Se ele não gostasse, essa pessoa morria. A gente vai falar que isso é a vontade de Deus, é a manifestação de Deus naquela pessoa. Inclusive, a gente tem essa figura de que o rei é o enviado de Deus. Então a gente tem aí na era medieval de que o rei era a figura de Deus. Era Deus que colocou ele ali. Então o que o rei falasse era a vontade de Deus. Então se a gente pega esse texto e analisa só dessa ótica, a gente tem uma certa perversão, vamos dizer assim, né? Uma mudança de direção do que realmente é a vontade de Deus quando se fala em questão de autoridades. Então, algumas pessoas têm teorias, né? Outras pessoas têm diversas explicações para esse texto, mas a que me parece mais plausível é que, quando a gente fala de autoridades, a gente está falando de um sentido amplo aqui. Então, a sociedade, de uma maneira geral, ela precisa se organizar. Veja bem, eu acho que determinada coisa é certa, mas determinada pessoa acha que essa coisa é errada. Quem vai julgar isso? A gente precisa, né? A gente, essa pessoa e essa pessoa, precisam decidir quem vai ser a pessoa, quem vai ser a autoridade que vai julgar essa situação. Então, para uma sociedade ser bem-sucedida, ser organizada, é necessário que haja uma segurança jurídica, vamos dizer assim, uma segurança para que determinados assuntos, determinadas questões sejam resolvidas. Então, por isso a gente tem a figura do governador, a gente tinha a figura do rei, a gente tem a figura do presidente, do vereador, e prefeito, delegado, juiz, né? Todas essas são pessoas que são autoridades. Agora, quando a gente fala que a autoridade foi colocada por Deus, a gente está falando de uma maneira ampla. A Constituição Federal e as leis que existem também são autoridades, porque elas dizem exatamente o que tem que ocorrer em determinado território. No território brasileiro, a Constituição Federal é quem rege a organização da sociedade. Ela é uma autoridade. E nós, como cristãos, vamos estar submissos a ela. Então aqui a revista vai trazer 3 pontos que vão falar do relacionamento do cristão com a sociedade, ou seja, do cristão exercendo a cidadania. O primeiro ponto é o cristão e as autoridades. Então a gente já meio que introduziu, tentando entender o que é essa questão de autoridade. E eu posso pegar e colocar esse exemplo em outras situações. Então quando a gente estava nas cavernas, quando nós éramos homens das cavernas, nós tínhamos ali uma tribo, né, um grupo ali, e naquele grupo tinha um líder. Esse líder era uma autoridade. Era a pessoa que direcionava, que mostrava o melhor caminho, que decidia sobre questões do dia a dia. Então se a gente pega uma tribo de índios, a gente tem um líder ali, né, que é o cacique, talvez um conselheiro, um ancião, né? Então é uma pessoa que tem uma autoridade investida ali, e que funciona para aquela comunidade, para aquela tribo,
se organizar, ser bem-sucedida, sobreviver, conviver, né? Agora, a gente também pode ter uma tribo matriarcal, onde uma mulher ou um grupo de mulheres são as autoridades, são as pessoas que vão direcionar. A gente tem isso na nossa essência humana, essa questão de organização. Então, quando o texto aqui de Paulo diz que foi Deus que colocou autoridade, realmente foi Deus que colocou autoridade. Agora, aquela autoridade específica, isso não existe. Deus colocou aquela autoridade específica, não. Até porque aquela autoridade específica muitas vezes chegou ali por motivos torpes, motivos ruins, e permanece ali só fazendo coisas ruins. Então é difícil eu falar que aquela pessoa foi colocada por Deus, porque Deus tem um plano maior, e mesmo aquela pessoa fazendo coisas ruins, lá na frente talvez vire alguma coisa boa. Ou Deus está castigando aquela nação. Difícil pensar dessa maneira. E aí a gente cai no segundo ponto. A missão do governo, e aqui isso está no texto, está lá em Romanos 3 e 4. A missão do governo e das autoridades é promover o bem. E essa é a ideia que Deus traz. É para isso que Deus coloca a autoridade. Para isso que Deus coloca uma forma de governo, uma organização ali. Então Romanos 3, 4 diz assim: somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Então veja, nós estamos aqui falando da essência, da ideia de Deus para uma questão de organização. Então, essa autoridade ela vai promover o bem. Agora, veja bem, a partir do momento que aquela autoridade promove o mal, a partir do momento que aquela lei é injusta, a partir do momento que aquele ditador é injusto, que aquela pessoa que está lá na liderança ela está cometendo injustiças, ora, ela não está com uma missão de promover o bem. E se ela está com uma missão de promover o mal, a gente cai no terceiro ponto desse tópico, né? São 3 tópicos nessa lista. O terceiro ponto desse tópico que é a consciência cristã. E aí vamos lá, está em Romanos 13, 5 e 7, diz assim: é por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Então veja, se a sua consciência está dizendo que o que você está fazendo é errado, beleza. Então, volte para os caminhos corretos, né? Aceite aquela autoridade, aceite aquela forma de governo, aceite aquela lei. Porque a sua consciência está dizendo, olha, você está agindo assim em benefício próprio, mas você sabe que você está errado. Isso é uma situação, é o que está dizendo o texto. Agora, se a sua consciência está dizendo, meu Deus, isso é injusto, isso é terrível, isso está sendo um genocídio, está matando pessoas, está destruindo famílias, está destruindo o meio ambiente, está destruindo as cidades, está destruindo a forma que essas pessoas convivem, a organização dessas pessoas. Então, a sua consciência não está te condenando. Ela está condenando aquelas ações más, as ações de um governo mau. Então, não é a situação aqui do texto, é uma outra situação. A situação do texto é um governo bom, um governo em que o bem é procurado, em que o bem é promovido. E esse governo, sim, é ao qual nós devemos ser submissos. Então, a gente tem que ter esse filtro aí da consciência cristã. Agora, abrindo aqui um parênteses, é interessante a gente pensar que a gente está falando aqui de uma questão societária. Tá? Então, quando a gente fala cristão e a cidadania, estamos falando de uma questão nós. Estamos falando de uma questão de comunidade, de pessoas, não minha. Não é uma questão individual. Por quê? Porque às vezes essa questão individual acaba se sobressaindo. Então a gente pensa assim, eu tenho dificuldade com autoridades, eu não gosto de me submeter às autoridades, eu não gosto de obedecer o que as pessoas mandam. Mas aí a gente tem que voltar para os caminhos do cristianismo e perceber, e pensar, né, de uma maneira mais comunitária. Talvez eu não goste de determinada situação, eu não gosto de determinada coisa. Mas se isso é o melhor para aquela comunidade, bom, então eu tenho que pensar bem sobre como eu estou agindo, né? Sobre como eu estou me comportando de acordo com aquilo ali. E também tem o outro lado. E aí a gente vai cair no segundo ponto agora, que é o cristão e o amor ao próximo. Para exercer cidadania, você tem que ter amor ao próximo.
Então veja, eu vou abrir aqui Romanos 13, de 8 a 10. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama aos outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só. Ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. E aqui a gente precisa se estruturar. Aqui a gente precisa colocar os dois pés no chão e falar, peraí, então agora eu tenho que começar a pensar de uma maneira amorosa. Uma atitude de amor para com o meu próximo, para com a minha comunidade, para com a sociedade. Veja, se o governo está promovendo o mal, está sendo injusto, está degradando o meio ambiente, está prejudicando pessoas, está, vamos dizer, explorando o pobre, está aumentando as injustiças sociais, a desigualdade, está matando pessoas, e aí a gente pode colocar governos de todos os países e de todas as gerações. Muitos estiveram nessa situação e muitos estiveram parcialmente nessa situação, né? Então, naquele parcial ou naquela situação que esse governo ajuda dessa maneira, eu, como um ser amoroso, um ser que tem o amor de Cristo, né, e que quer amar o seu próximo, que tem que amar o seu próximo, não posso concordar com isso. Então eu preciso ir lá e agir. Tá? Eu preciso ter essa atitude de ir lá e falar, olha, isso está errado. E é por isso que nós cristãos devemos praticar o amor de diversas formas. Alimentando o pobre, ajudando quem está passando por necessidade emocional ou necessidade espiritual. Nós devemos agir contra leis que nós cristãos consideramos injustas. Lembra que eu estou falando nós, tá? Não estou falando eu. Eu acho essa lei injusta. Bom, tudo bem, você acha injusta, mas X pessoas que são necessitadas estão sendo beneficiadas por aquela lei. Uma quantidade muito grande de gente está sendo beneficiada por aquela lei. Então, talvez seja você só, de um lado, e no outro lado da balança tem 50, 60, 100, 1 milhão de pessoas. E você fala, poxa, eu não gosto dessa lei. Mas isso aí vai contra a nossa consciência cristã, nossa consciência de amor ao próximo. Tem um texto na revista que eu achei muito interessante, eu vou lê-lo. Diz assim, Deus não propõe que fiquemos como um religioso qualquer que, procurado por uma mulher faminta, estando muito ocupado, prometeu que oraria por ela e não fez mais nada. Depois recebeu uma carta daquela mulher na qual ela reclama, eu estava com fome e tu formaste um grupo humanitário para discutir a minha fome. Estive enferma e tu te ajoelhaste e agradeceste a Deus por tua saúde. Estava desabrigada e tu me falaste do abrigo espiritual do amor de Deus. Tu me deixaste sozinha a fim de orar por mim. Parecias tão santo, tão próximo de Deus, mas eu ainda estou com fome, doente, sozinha e com frio. A gente, muitas vezes, diante de certa dificuldade, né, a gente tem o costume de falar, vou orar por você, ou uma situação maior, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo estado de São Paulo, ou vamos orar por determinada cidade. A gente tem esse costume. E claro, a gente, como cristão, entende que a oração é uma forma de relacionamento com Deus, de fazer nossas súplicas para Deus, de pedir para que Ele ouça a nossa voz. Mas a gente acaba, de uma maneira gospel ou de uma maneira evangélica, apenas dizendo, eu vou mandar energias positivas para você. Olha, você está passando por um momento difícil, tá? Olha, eu vou desejar muita luz no seu caminho, muitas energias positivas. É até mais bonito falar muita luz no seu caminho, muitas energias positivas, porque quando você faz isso, pelo menos você está sendo sincero. Porque talvez você não seja uma pessoa que acredita em oração ou que acredita em Deus. Talvez você não acredite nisso. Mas você está sendo sincero, você está falando assim, não, eu vou fazer isso, porque eu espero que isso resulte em alguma coisa para ela. Mas nós, muitas vezes, utilizamos eu vou orar por você como uma muleta ou como uma forma de escapar de um compromisso real de auxílio para aquela pessoa. E é isso que Deus não quer. É isso que Deus não quer. O texto vai dizer aqui no versículo 8 que vocês não devem nada para ninguém. Que a gente não deve nada para ninguém. Mas ele fala de uma coisa que a gente deve. Diz assim, a única dívida que vocês devem ter, então assim, eu devo ter essa dívida. É uma dívida que não parece que será quitada. Mas eu acho que eu não vou conseguir quitar. Ela fala, o texto ele diz... vocês devem ter. Então eu tenho sempre que procurar ter essa dívida de amor para com o meu próximo.
de atitude, de ir lá e de suprir a necessidade, de ir lá e de protestar contra uma situação que ela está enfrentando. E para isso eu preciso de um governo que promova o bem. E se esse governo promover o bem, aí sim eu sou submisso a ele. E no que esse governo promoveu o mal, como cristão, a minha consciência vai me condenar. E aí eu não vou promovê-lo. Aí eu vou condená-lo. Interessante isso, né? Eu vou condená-lo. Eu vou falar que precisa ser modificado, que precisa ser alterado. Precisa ser cancelado aquilo ali e feito de outro jeito. Mas daquele jeito não dá. Interessante, né? E por último, a gente vai para o item 3, que é o cristão e a esperança escatológica. Quando a gente fala em esperança escatológica, nós estamos falando de uma segunda vinda de Cristo, de fim dos tempos. Né? E nós temos esperança, como cristãos, que isso vai acontecer. Que essa maldade, que esse mundo vai passar. A gente tem essa esperança. E aí Paulo ele vai fazer um chamamento, vamos dizer assim, para que a gente pare de bobeira, vamos dizer assim. A gente pare de bobeira, pare de viver com coisas pequenas, pare de agir de maneira medíocre, de maneira má, já que o tempo é pequeno, vamos dizer assim. O tempo ele está passando. Deus deixou esse tempo aí para que os seres humanos ouçam a mensagem de Cristo, para que os seres humanos pratiquem a mensagem de Cristo. Eu vou ler o texto, diz assim: vocês precisam fazer todas essas coisas o quê? Então a gente pega aqui no texto, voltando nesse capítulo especificamente, a gente está falando o quê? Promover o bem, respeitar as autoridades, amar o próximo, agir como cidadãos cristãos nesse mundo. Né? Então vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem. Quando ele fala em que tempo que nós estamos vivendo, é meu pensamento, e também acredito que de boa parte dos teólogos, né? Paulo tinha na mente dele que Jesus já ia voltar logo. Ele não estava pensando, provavelmente, em 2000 anos. A gente está no 2020, né? Em 2000 anos depois, ele estava pensando nessa situação. Paulo tinha provavelmente essa ideia de que tem que falar de Jesus, tem que pegar o Evangelho, porque está acabando. E realmente, esse deve ser o nosso pensamento. E esse deve ser o incentivo de Paulo para as nossas vidas. Né? Mas o texto parece algo nesse sentido. E nós, hoje, 2000 anos depois, podemos ler aqui e já pensar, bom, já se passaram 2000 anos de que Paulo falou isso. Será que já agora não é a hora? Não sei. Mas continuando o texto aqui diz assim: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Então Paulo faz um chamamento. Fala, olha, o tempo é curto. Vocês precisam ter ações menos medíocres, ter ações mais santas, né? Mais cristãs. Então vocês precisam ter ações de amor ao próximo. Vocês precisam lutar com as armas de Cristo. Então, vocês precisam agir enquanto é tempo. Porque a gente tem esperança também de que provavelmente nós não seremos a solução para esse mundo. A nossa esperança está em Jesus. É só Jesus que vai resolver. Então, se o fim chegar, ok, guarda as nossas armas, né? Armas espirituais, tá? Guarda as nossas armas, encerra a nossa carreira. Bom, fiz o melhor que eu pude. Paulo está dizendo isso. Façam o melhor que vocês podem fazer. Né? Ajam de maneira correta. E essa é a lição que ele deixa aqui no texto. E a gente tem que aplicar isso de uma maneira geral. Então, quando a gente fala em cristão cidadão, a gente tem que aplicar isso de uma maneira geral. A gente tem que agir de forma a promover o bem em diversas áreas, para diversas pessoas, de diversas culturas e de diversas religiões, de diversas opções sexuais. Isso faz parte do cristão. Nós precisamos promover o bem para esse número grande de pessoas diferentes, né? E que necessitam de bem. Necessitam do bem.
Então a gente necessita promover o bem para essas pessoas. E também necessitam que o mal seja condenado, seja extinguido, seja extirpado, se for possível. E a gente também precisa agir dessa maneira. O cristão deve trabalhar para que isso aconteça. Por mais que a nossa esperança esteja realmente na ação de Jesus, por mais que a gente tenha uma esperança aí de que tudo isso vai passar. Amém? Fiquem com Deus.